porque ele mudou completamente. Ainda que todo mundo esperasse que ele fosse contra-argumentar, como você falou, né, Fábio? Que ele fosse argumentar, mas a contundência, a riqueza de detalhes, e a forma e a maneira como ele se comportou, tudo Foi isso muito criou uma surpreendente. situação de, poxa, Mas o que está acontecendo? De fato, chamou, assim, acho que pra mim o que mais chamou a atenção nisso tudo eu concordo, eu acho que estava tudo roteirizado, inclusive o impacto do voto do Fux foi, sei lá, imagino que tenha sido pensado, porque, veja, esse é o voto mais longo que a gente já teve, né? Extremamente embasado. Não é? Então ele fala, isso é uma coisa interessante sobre a legislação brasileira, que assim, a gente consegue, eles conseguem, ministros do Supremo Tribunal Federal conseguem discordar diametralmente, embasados na lei. Então é muito interessante isso. Eu acho que o voto do ministro Fux ele chama bastante atenção nesse sentido, acho que para mim, pelo menos, o que chama mais atenção é como a nossa lei permite que exista um cenário como esse, que a gente consegue ter os ministros discordando tanto, os dois perfeitamente embasados, e eu suponho que o voto longuíssimo do ministro Fux tinha mesmo o objetivo de chocar pela extensão e pelo conteúdo, né? Como você disse, ele já começa questionando a competência do STF de julgar aquele caso. Ele fala que devia ser o colegiado inteiro, não é verdade? E para mim foi... Bom, a gente sabia que ele já tinha dito que ia discordar de uma coisa ou outra, mas eu concordo com o Fábio quando ele diz que foi chocante, foi meio... um pouco fora da curva, né? E às 13 horas eu suponho que chocou chamou a atenção de todo mundo. A imprensa falou dessas 13 horas aí o tempo inteiro. Eu fui dormir, não tinha acabado ainda. Né? Pois é. Um ponto que você trouxe, Igor, é fundamental. Acho que como é que um voto tão fundamentado quanto o ministro Fux pode ser tão divergente também de um voto tão fundamentado do relator, né? E aí, até dando crédito aqui, um colega jornalista, talvez o maior especialista em Supremo Tribunal Federal do país, que é o Felipe Recondo, jornalista, que é meu colega durante muito tempo, ele fez uma explicação muito didática sobre isso hoje nas redes sociais dele. O ministro Fux trabalhou com os fatos isolados. Ele fez uma análise de tudo que foi relatado pela Procuradoria-Geral da República na sua denúncia com uma certa distância e não estabeleceu conexão entre os fatos. E aí ele, portanto, encontrava dificuldade em encontrar esse fio condutor. O procurador, quando ele apresenta a denúncia, ele conecta diretamente a reunião com os embaixadores em julho de 22 com o 8 de janeiro. Ele estabelece um nexo entre cada um desses episódios. Então, quando você olha o conjunto da obra, é o relatório do ministro Alexandre de Moraes. Quando você separa esses episódios, fica procurando, olha, aqui parece que falta uma prova, aqui falta uma peça. Você não consegue montar esse quebra-cabeças. Então é possível, no ordenamento jurídico brasileiro, que tenhamos esse tipo de dicotomia, quer dizer, um voto fundamentado apontando vícios no processo e outro voto fundamentado construindo uma clareza sobre culpabilidade. Então, talvez isso seja até um aspecto pitoresco, mas é a realidade do nosso ordenamento jurídico. O Fux falava, né? Não existe prova consistente. O tempo todo ele repetia isso. Não existe prova consistente, né? Agora, me causa uma surpresa, que eu não sou especialista na justiça. As minhas coberturas de justiça sempre foram de julgamento de casos de crime, coisas desse tipo, né? Mas se o Supremo, em março, decidiu que uma turma poderia julgar o presidente da República e pessoas acusadas ou suspeitas de crime contra o Estado Democrático de Direito, aí agora volta-se tudo, é um pouco disso que você está falando, né? Volta-se tudo e ele se baseia nisso para falar, não podia. Mas não foi decidido por maioria que podia? Então, podia ou não podia? E aí você lembra que isso pode voltar a ser discutido e essa decisão pode ser alterada. Como tudo pode ser alterado, como tantas coisas já foram alteradas. Esse revisionismo, esse espaço para revisão de sentenças, isso é permanente na história do Supremo, né? E casos recentes. Você falou de coberturas de Supremo, né? No julgamento do Mensalão, na época que eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu fui
a Brasília para cobrir o julgamento, que era o principal julgamento, talvez de caráter político, da história do Supremo. Acho que agora nós temos um novo parâmetro, porque nós temos uma condenação de um ex-presidente por atentar contra a democracia. Que é uma primeira vez. Isso é meio épico até, né? Assim, tem um caráter histórico. Mas o mensalão foi aquele primeiro momento em que o judiciário, primeiro, se abriu para o escrutínio público, sessões transmitidas ao vivo. Os ministros, todo mundo sabia o nome do ministro Joaquim Barbosa, Lewandowski. Aliás, foi onde teve o maior embate em termos de duração de votos até ontem. Né, que tinha o voto do Joaquim Barbosa como relator do mensalão, foi de, salvo engano, 12 horas, e o voto do ministro Lewandowski, que era o revisor, foi de 12 horas e 30. Só que um voto fragmentado, em vários dias de julgamento, não foi na sequência. Então tinha sido o recorde anterior, segundo os relatos que eu recebi. Mas naquele momento você tinha o Supremo, a opinião pública olhando para o Supremo. Foi talvez a primeira vez que as pessoas começaram a entender o nome dos ministros, como é que funcionava o revisor, o relator, pé de vistas, e aí o bastidor também. E de lá para cá, eu acho que esse processo de politização do judiciário ele só se aprofundou. Hoje, assim, o judiciário decide quem ganha a eleição, quem perde a eleição, quem tem condições de disputar, quem não pode disputar. Os políticos estão sendo encarcerados, porque tem a lei da ficha limpa, porque tem uma série de novos apetrechos judiciais que permitem isso. Mas o fato é que o Supremo hoje está no centro da discussão. E assim, vamos falar um pouquinho sobre o futuro, né? Mas é curioso que eu acho que esses dias de clima de Copa do Mundo que a gente viveu, né, essas últimas semanas, eles mostram que de fato, há uma discussão na boca do povo, as pessoas estão falando sobre o Supremo, seja para elogiar ou para criticar. Sim. O Supremo é um ator político central hoje e acho que vai pautar um pouco esse debate eleitoral. Eu acho que aí tem uma preocupação do ministro Alexandre de Moraes,